Muito bem, exercício 1. Temos um circuito de potência de acionamento de partida estrela-triângulo. Os diagramas apresentados no circuito são um diagrama de potência para o acionamento do motor e um diagrama de comando. Começando pelos elementos do diagrama de potência, nós temos aqui a indicação da alimentação, L1, L2 e L3, alimentação trifásica. Nós temos aqui 3 elementos de proteção contra curto-circuito, 3 elementos de proteção do circuito que são elementos celofusíveis, ou seja, quando existe um curto-circuito, eles vão se romper e interromper a passagem de corrente. Temos aqui os 3 contatores de manobra do circuito que vão fazer a mudança de estrela para triângulo. Nós temos aqui o K1, temos o K2 e temos o K3, que vão realmente fazer as ligações da fase nos terminais do motor. Temos um outro elemento de proteção contra sobrecarga, que é um relé térmico. Esse relé térmico ele vai proteger o circuito de sobrecargas, ou seja, quando a corrente passar dos valores pré-determinados e os condutores do circuito começarem a se aquecer, esse relé térmico vai detectar esse aquecimento e vai interromper a passagem de corrente. Muito bem, agora no diagrama de comando. O diagrama de comando nós começamos aqui também com um elemento de proteção, assim como no diagrama de potência, com um elemento elofusível e com um contato normalmente fechado, e com um contato referente ao relé térmico. Logo depois nós temos a chave SH, que é uma chave manual, normalmente fechada. O que isso quer dizer? Essa chave é uma chave, como ela está em série com todo o circuito, ela é uma chave que vai desligar o circuito. E analogamente, a outra chave que existe nesse circuito, a SH1, ela vai ser a chave que liga o circuito. Aqui nós temos 3 ramais principais nesse diagrama de comando. Nós temos esse primeiro ramal, um segundo ramal e o terceiro ramal. Então nós temos aqui o primeiro ramal, o segundo ramal e o terceiro ramal. É importante fazer essa divisão para a gente poder analisar. Nesse primeiro ramal nós temos o quê? Nós temos a chave SH1. Em paralelo com a chave SH1, nós temos um contato normalmente aberto de K1. Abaixo desse contato nós temos um contato com retardo de abertura de KT1. E temos um contato normalmente fechado de K2, da bobina K2, certo? K1, aqui, que é um contato normalmente aberto, será comutado para fechado sempre que a bobina de K1 for acionada. Assim como o contato normalmente fechado de K2 comutará para aberto sempre que a bobina de K2 for acionada. No segundo ramal, nós temos um contato normalmente aberto de K3, referente ao contator K3, e um contato normalmente aberto referente ao contator K1. Este contato normalmente aberto de K1 está aqui configurado como um contato de selo, ou seja, quando o K1 for acionado, ele vai fechar o contato normalmente aberto de K1 e vai manter essa bobina energizada. Da mesma forma, nós temos no terceiro ramal um contato com retardo no fechamento de KT1 em paralelo com um contato normalmente aberto de K2. Este contato normalmente aberto de K2 também está aqui configurado como um selo de K2. Em série com esses 2 contatos, nós temos aqui um contato normalmente fechado de K3 e a bobina de K2 em paralelo com uma lâmpada de sinalização de funcionamento, SH1. Certo? Agora vamos analisar o funcionamento. Quando eu aciono a chave SH1, eu crio um caminho para o acionamento de KT1.
Como? Eu faço passar corrente de R para S acionando o KT1. Então eu tenho um fluxo de corrente que passa por SH0, passa por SH1 que vai estar fechado. Então, quando eu comuto SH1, quando eu aciono SH1, eu crio aqui, eu fecho o circuito aqui e crio um caminho para a passagem de corrente. Então eu vou ter corrente passando de R para S pelo elo fusível, por SH0, depois por SH1, acionando o K1. Então, o K1 vai ser acionado. Assim como o K1 foi acionado, nós vamos ter também um caminho para a corrente pelo contato normalmente fechado com retardo para abertura de K1 e pelo contato normalmente fechado de K2, acionando assim a bobina do contator K3. Certo? Se eu aciono K3, ele fecha esse contato, garantindo assim o curto-circuito dos três terminais do motor, certo? Então esses três terminais do motor vão estar curto-circuitados a partir de agora pelo K3. Muito bem. Agora vamos às comutações. Então se K3 foi acionado e fechou o contato, então todos os contatos referentes a K3 no circuito têm que comutar. Então isso quer dizer que este contato normalmente aberto de K3 ele precisa fechar e esse contato normalmente fechado de K3 precisa abrir. Se esse contato normalmente aberto de K3 fechou, quer dizer que haverá aqui a possibilidade da passagem de corrente, acionando assim o contator K1, certo? E se K1 foi acionado, ele vai fechar aqui os contatos referentes à sua ligação e vai permitir aqui a passagem de corrente para os terminais da bobina do motor. E aí eu já vou ter a ligação em estrela do motor em funcionamento. Como a bobina de K1 foi acionada, os contatos referentes a K1 têm que comutar também. Então aqui nós temos aqui o contato normalmente aberto de K1 fecha e esse contato normalmente aberto de K1 também comuta para fechado. Dessa forma, eu faço dois selos. Eu faço um selo para o contador. Eu faço um selo para o contador de tempo e faço um outro selo para o próprio contador K1. Então, assim que eu aciono o botão SH1, o contador K3 será acionado e K3 acionará o contador K1, que partirá o motor em estrela. Quando eu desaciono a chave SH1, já existe aqui o selo para o temporizador KT1 e já existe o selo para o contador K1. A situação do circuito de comando só vai se alterar depois que o temporizador terminar sua contagem, a contagem que é configurada para a comutação de estrela para triângulo, seja de 5 segundos, 10 segundos, dependendo da configuração necessária. Quando o KT1 terminar sua contagem, os seus contatos normalmente fechados vão abrir e os normalmente abertos vão fechar. Então o que vai acontecer? Nós teremos aqui que o KT1 com retardo de abertura vai abrir e o KT1 com retardo de fechamento vai fechar. Certo? Quando isso ocorre, a situação do circuito se altera. Por quê? Se eu abrir essa parte do primeiro ramal, isso quer dizer que o contador K3
vai ser desacionado. Se K3 é desacionado, então os contatos normalmente abertos de K3 voltam a ficar abertos e os contatos normalmente fechados de K3 voltam a ser fechados. Nós temos agora fluxo de corrente passando pelo contato normalmente fechado de K3, acionando a bobina do contador K2. No circuito de potência, como K3 foi desacionado, então nós perdemos essa ligação. Porém, K3 foi desacionado e K2 foi acionado. Então, nós temos aqui uma nova ligação. Agora, uma ligação em triângulo. E, além disso, o que ocorre é que o contato normalmente aberto de K2 aqui em paralelo, ele se fecha, formando assim um selo para K2, e a lâmpada de indicação de funcionamento passa a funcionar, certo? E esse circuito vai funcionar até quando? Esse circuito vai funcionar até quando a botoeira SH0 for acionada. Quando SH0 for acionada, interrompe-se a passagem de energia, todos os contatores são desenergizados e a lâmpada é desenergizada. Se todos são desenergizados, todos são interrompidos e o motor para de funcionar. Certo? Esse é o funcionamento do diagrama de potência e do diagrama de comando para partida estrela-triângulo.